Este é um vídeo que nunca gostaríamos de fazer e agora, com muita calma, vamos tentar explicar o porquê. Talvez alguns tenham visto o vídeo que o canal Entropy for Life fez sobre um dos nossos conteúdos. Especificamente, trata-se de um pequeno documentário em que entrevistamos o professor Marco Ragusa sobre seu livro O Homem Antinatural. Neste vídeo, Giacomo Moro, segundo o que ele mesmo afirma, teria demonstrado a falta de preparo do professor Ragusa sobre alguns temas discutidos no livro. Para chegar a essa conclusão, Moro faz o que ele chama de um vídeo de reação científica. Por muitos meses, nós mantivemos o silêncio, mas não porque não tivéssemos nada a dizer, e sim porque não gostamos desse modo de fazer comunicação. E não queríamos alimentar aquilo que, de forma suavizada, pode ser chamado de debate, mas que na verdade teria outro nome, e que vê nosso canal usado em uma acusação da qual nos afastamos pelo modo e conteúdo. Não preciso dizer que recebemos muitos insultos nesses meses, e tivemos que mudar nossos projetos editoriais. Na verdade, programamos várias entrevistas, mas tivemos que cancelá-las por enquanto devido às consequências do ocorrido. Depois de ver que Giacomo Moro publicou mais um vídeo sobre a questão, nos vemos obrigados a responder para tentar esclarecer e trazer um mínimo de verdade a toda essa lamentável situação. Estamos perfeitamente cientes de que nossa resposta vai aumentar o que parece ser mais uma operação de provocação do que de crítica científica. Precisamos fazer os devidos esclarecimentos. O procedimento ao qual o último vídeo de Moro faz referência não tem nada a ver com o professor Ragusa, com a ciência ou com teorias da evolução. Após ver o último vídeo, esperávamos que Moro comentasse nossa decisão e do que o acusávamos. Atenção! Não que isso nos agradasse. Em vez disso, Moro faz um vídeo em que cita novamente o professor, criando assim o equívoco de que a decisão seja obra de Ragusa. O que não é verdade. Também exibe um trecho de conferência online acusando-o de conivência com alienígenas. A prova esmagadora. Ragusa ousa sorrir durante uma pergunta feita por uma senhora da plateia. O que, incrédulos, nos perguntamos ao fim de seu extenso monólogo é: mas o que todo esse discurso tem a ver com o que aconteceu? Mais uma vez fomos usados como instrumento para reacender a atenção sobre Ragusa? Infelizmente, a resposta é sim. Reconhecemos essa situação, que claramente tem um propósito específico, mas também voltaremos a falar sobre isso depois. Vamos começar do início dessa história. Desde que Entropy for Life publicou o primeiro vídeo, considerando os antecedentes, precisamos fazer outra ressalva. Maureto, preste atenção e concentre-se. Tudo o que diremos é nossa opinião. Não tem nada a ver com ideias, opiniões ou hipóteses do professor Ragusa. O professor, se quiser, responderá da maneira e na forma que achar mais adequada. Ouviu bem? Todos vocês são testemunhas? Muito bem, então assumimos toda a responsabilidade e estamos prontos para recitar o por minha culpa, minha tão grande culpa. Quando se realiza um produto audiovisual, seja ele qual for, identifica-se o tema, escreve-se um argumento que depois evoluirá para um tratamento ou roteiro. Esses primeiros elementos reúnem tudo que será tratado no produto a ser feito. Após essa primeira fase, identifica-se o meio em que o produto deve ser exibido e o público-alvo a que se quer dirigir. Depois, avalia-se o custo de realização, a capacidade produtiva e muitos outros fatores. Vamos direto ao ponto para não entediar vocês. Vocês já conhecem o tema do vídeo? E o objetivo era se dirigir a um público geral que não tem conhecimentos específicos sobre o assunto tratado e publicá-lo primeiramente no nosso canal do YouTube. Feito! Depois do trabalho de pré-produção, enviamos uma pequena equipe para fazer as filmagens. Depois de preparar o set, informamos o professor sobre como gostaríamos de realizar a entrevista, sobre o tom comunicativo que queríamos manter e sobre o público ao qual iríamos nos dirigir. O professor se mostrou disponível para atender ao nosso pedido e em cerca de 2h30 a equipe gravou a entrevista. A partir disso, passamos a produzir os 30 minutos de vídeo. Essa premissa, que para muitos parece óbvia, na verdade parece que não é. Isso confirma mais uma vez como é difícil comunicar para um público que não possui conhecimentos específicos e confunde os formatos que os audiovisuais podem ter.
Agora, claramente, o nosso é um canal de entretenimento que tem como linha editorial tratar temas que estão na fronteira do conhecimento e tentamos fazer isso da forma mais racional possível. Além disso, abordamos os temas que tratamos de uma forma que possa ser compreendida por todos e tentamos dar um formato agradável aos nossos produtos. Acrescentamos comentários e aprofundamos questões que consideramos importantes. Para quem quiser se aprofundar no tema tratado, geralmente inserimos as fontes que utilizamos para realizar o vídeo, que podem ser estudos científicos, livros, entrevistas ou trabalhos documentarísticos. No caso específico, a fonte era o livro O Homem Antinatural. E então, esperando ter esclarecido esse ponto, vamos dar uma olhada na reação que Moro realizou. Infelizmente, o vídeo será longo e será dividido em duas partes. Na primeira parte, vamos tratar da reação de Moro. Muitos solicitaram nossa opinião sobre as contestações ao professor. Então vamos nos limitar a comentar algumas questões. Na segunda parte, vamos esclarecer o caso legal. Este é um vídeo um pouco diferente também porque o principal, digamos, participante deste vídeo é um professor universitário, um professor associado. O vídeo de Moro começa de forma envolvente. Moro relata ter pesquisado a fundo as competências do perigoso criminoso Ragusa. Diz que talvez ele lecione na Universidade de Catânia, mas não tem certeza. Ele afirma ter publicado artigos científicos, então aparenta ser mesmo professor. Ele lida com um certo tipo de assuntos, que são tudo o que gira em torno dos chamados RNAs, em particular microRNAs, RNAs circulares e os vários mecanismos que têm o papel de regulação dentro da expressão gênica. Moro nos mostra os artigos científicos que foram publicados no último ano pelo professor, mas ressalta que ele não tem publicações relacionadas à evolução humana e nem análises genéticas. Uma maneira velada de dizer que ele não tem competências específicas no assunto. A primeira peça de uma tese que está prestes a ser construída. Ele não tem publicações que dizem respeito, de certa forma, à evolução humana, nem análises genéticas, veja, que tratem da evolução humana. Na verdade, como verão, Moro gosta de ser preciso. O professor tem várias publicações sobre evolução gênica, ou seja, a mudança gradual e contínua das sequências genéticas ao longo do tempo que ocorre por meio de mecanismos como mutação, seleção natural, deriva genética e migração. Mas as reviravoltas na vida do professor ainda não acabaram. Ele nos informa que tem más companhias. Parece que ele foi visto conversando com Mauro Biglino, figura perigosa famosa por suas teorias históricas. Mas, apesar disso, ele é considerado um bom professor pelos seus alunos e, durante as aulas, parece não demonstrar nenhuma atividade de evangelização alienígena. Ao chegar aqui, ele avisa que exibirá nosso vídeo e vamos assistir ao vídeo inteiro, todos juntos. Chegando ao ponto principal do vídeo, destaca-se a técnica usada por Moro para defender seus argumentos. O objetivo das suas intervenções não é só refutar as hipóteses do vídeo, mas também questionar a preparação do protagonista. A técnica utilizada é muito simples, mas de grande eficácia, e consiste basicamente em interromper o seu interlocutor cortando sua fala. Essa é uma técnica comum, não é nada de especial e vemos isso com frequência em debates políticos, onde dois oponentes se interrompem mutuamente, tentando impedir que o adversário argumente ou complete um conceito. Para isso, frequentemente inserem novos elementos ou esclarecimentos no debate, às vezes sem propósito, buscando direcionar a discussão para temas que consideram úteis para sustentar suas teses. Se essa é a técnica que todos nós vemos ser utilizada durante esses eventos, a técnica utilizada por Moro é semelhante, mas diferente no conteúdo e no objetivo. Se durante os debates o objetivo é impedir que o interlocutor possa argumentar e trazer elementos a favor de sua tese, no caso do vídeo realizado por Moro, o objetivo é diferente. O objetivo, na verdade, não é apenas interromper o interlocutor na exposição de suas teses. Moro não pode modificar ou influenciar a linha de pensamento de quem está à sua frente, porque não tem um interlocutor de carne e osso com quem debater, mas sim uma gravação. O objetivo real é construir para si uma imagem de autoridade. Como ele faz isso? Ele interrompe a narração do vídeo e começa com o que ele mesmo define como observações preciosistas. Sim, na verdade tem um erro aqui, mas tudo bem, isso é coisa de gente bem preciosista.
Para quem não sabe o que significa puntiglioso, uma definição que expressa o significado é a de um homem que facilmente adota atitudes de teimosia ressentida ou arrogante por motivos fúteis. Vamos considerar a explicação de Hominini, que Moro acha mais precisa na definição. Inútil para os fins da narração, mas que transmite ao ouvinte a ideia de competência, de conhecimento aprofundado dos fatos. Já o interlocutor do vídeo não demonstra isso, pois seu discurso é mais simples, popular e menos erudito. Isso é normal, pois a linguagem do professor e a edição do vídeo são feitas para um registro comunicativo diferente. Talvez vocês já tenham visto, mas se não, convido a assistir meu vídeo de 27 minutos. No início, as interrupções também ocorrem por outro motivo. Os vídeos anteriores feitos por Moro são divulgados e ele informa que nos outros vídeos do canal tudo é explicado com mais detalhes. É um vídeo chamado De Onde Viemos? Os últimos 2 milhões de anos de evolução humana, em que justamente tento contar tudo o que sabemos e também aquilo que não sabemos. Esse tipo de interrupção tem dois objetivos. O primeiro, como vimos, é criar uma imagem de autoridade cujo subtexto é: meu interlocutor reduz tudo a uma frase. Eu, inclusive, além do que estou dizendo para vocês neste momento, que já é muito mais do que vocês ouviram, comunico que sobre esse assunto eu até fiz mais um vídeo de 30 minutos onde acrescento mais informações. Então pensem na diferença de conhecimento que existe entre mim e quem está na minha frente. O segundo objetivo é claramente divulgar o próprio canal. Isso nos leva aos motivos pelos quais Moro decidiu usar o nosso vídeo. Neste caso, os motivos são principalmente dois. O primeiro motivo, segundo o próprio Moro admitiu, é porque o nosso vídeo teve mais de 500 mil de visualizações e milhares de interações. E isso lhe dá a oportunidade de falar para esse grande público. De fato, ao fazer um suposto vídeo de reação, as chances de isso acontecer são maiores. O público que assistiu ao vídeo anterior vai reconhecer a capa do vídeo. Mas não só isso. O próprio algoritmo do YouTube vai acabar mostrando esse vídeo para o público que assistiu ao vídeo no nosso canal. Então vai surgir a curiosidade de saber os motivos pelos quais Moro está fazendo essa contestação. Isso vai deixar a pessoa tentada a clicar. Essa também é uma técnica que todos nós conhecemos muito bem e está muito em alta entre os influenciadores, tendo um grande impacto e alto engajamento. Porque a briga, o dissing, como está na moda chamar hoje em dia, sempre chama muito a atenção do público. E pouco importa se estamos vestindo o traje da ciência. O objetivo é o mesmo. Esse objetivo é confirmado involuntariamente pelo próprio Moro, ao se justificar de forma desajeitada, dizendo que sabe do livro do professor, mas não o encontrou. Ele também escreveu um livro, O Homem Antinatural. O Homem Antinatural que não se encontra, no sentido de que eu procurei na Amazon, não está mais à venda. Essa é uma desculpa improvisada, além de não entendermos por que o livro deveria estar na Amazon. Mas se Moro é capaz de pesquisar na internet publicações e artigos científicos, é difícil acreditar que, de repente, suas habilidades de navegação na rede desapareçam e ele não consiga encontrar onde o livro está à venda. E pensar que não é preciso ser um especialista. O livro pode ser facilmente comprado no site da editora. Nós o compramos lá. Moro aposta que seus seguidores não checarão essas informações. Os mais ousados chegam à Amazon e param. Apenas uma ínfima parte deles vai chegar até o site da editora. Essa, chamemos de não-verdade, resolve um problema fundamental. Moro contesta as hipóteses de um autor que escreveu um livro sobre elas. Mas, em vez de usar o próprio livro para isso, como seria lógico, deixa de consultar as hipóteses e referências científicas ali presentes para esclarecer dúvidas. Em vez disso, usa só uma entrevista como referência. Por que apenas uma? Há muitas na internet. Por que ele se apaixonou pela nossa? Porque se ele tivesse usado mais de uma, a ideia do vídeo de reação teria caído por terra e, consequentemente, os potenciais benefícios que poderiam vir disso. Mas não é só isso. Ele precisava de um resumo do pensamento de Ragusa. Ele precisava, para fazer o seu vídeo, justamente daquela síntese que tanto critica. Precisava dessas simplificações que reduzem pensamentos complexos a poucas palavras, mas que claramente não podem ser exaustivas, e sim funcionais para um discurso.
E ele precisava encontrar essa síntese pronta, não podia fazê-la ele mesmo, porque se tivesse feito isso, não teria podido colocar em prática a técnica da falta de competências. E depois, a outra enorme contradição nessa operação. Moro claramente não tem nenhuma consideração pelo nosso trabalho, ele diz isso explicitamente em várias ocasiões. Mas então, por que ele usa o nosso trabalho para julgar a preparação do professor? Quem tem alguma familiaridade sabe que a edição de vídeo pode reescrever e definir o sentido de um discurso. Então, por que de repente Moro confia na gente? Para quem afirma estar fazendo uma reação científica, tudo isso é constrangedor. Em primeiro lugar, porque ele está fazendo isso sem nem sequer ter lido o trabalho que está prestes a criticar. Mas, principalmente, porque está confiando no trabalho de síntese de alguém por quem não tem respeito e que, inclusive, considera incapaz. O que há de rigor científico tão proclamado em tudo isso? Nada. Mas não importa. Ele sabe que para o grande público, mais do que contestações concretas, o que agrada é o sangue. E ninguém vai contestá-lo por isso. Ou pelo menos, a maioria não vai. Agora vamos pegar o caso do bipedismo e da posição ereta. Moro nos entendia por dezenas de minutos sobre esse assunto. Ele dá a entender que não se conhece a diferença entre bipedismo e posição ereta e repete a lista de seres vivos bípedes. Ignora deliberadamente que no vídeo, pelos motivos que já explicamos para vocês, todo esse conceito foi simplificado como bipedismo completo humano, em contraposição ao animal. O bipedismo completo é uma característica única, uma singularidade. Se a referência dele tivesse sido o livro, ele nunca poderia ter feito nada disso. Porque no livro, claramente, os argumentos eles são mais extensos e aprofundados, além de haver referências às várias publicações científicas. Se ele achasse algo para contestar no livro, tudo ficaria muito mais complexo, pois teria que refutar um argumento detalhado em várias páginas e referências. Perda está errado. Em A Perda Errada. Nós simplesmente afinamos a pelagem, no sentido de que ainda temos um pouco de pelos. Mas tudo bem, ok. Isso é uma coisa. Aqui também começa com uma crítica pouco útil. Contestam o termo perda. Seria mais correto usar afinamento da pelagem, porque os pelos ficaram mais finos e menores. Pena que logo depois, o próprio Moro usa o termo perda da pelagem e tem dificuldade em não repetir a mesma simplificação durante o resto do vídeo. Isso demonstra, se é que precisava, a inutilidade da sua correção anterior, que aparentemente é inofensiva. Busca criar no espectador uma ideia de autoridade, não de compreensão. Preparazione a perda da pelagem veio um pouco antes, a perda de pelo, a perda da pelagem, o afinamento da pelagem veio depois. E a conversa sobre a pelagem continua. E o professor afirma que podem ser múltiplos os motivos pelos quais isso aconteceu. Entre eles, por exemplo, está a seleção sexual. Mas ele parece não se convencer muito disso. Agora Moro intervém de novo. O que ele faz? Ele diz que as razões para o afinamento da pelagem humana podem ser várias. Ele apresenta um estudo que vê na diferenciação dos parasitas que infestam a cabeça, os pelos do corpo e as áreas genitais. Uma possibilidade que, talvez, junto com outras, contribua como possível causa de tudo isso. Depois de dizer isso, ele também fala sobre a possível seleção sexual e afirma que essa última hipótese também não o convence totalmente. Da mesma forma, é plausível, embora eu não acredite que essa seja a explicação, mas não há nada, não haveria nada de estranho se a perda de pelos tivesse sido selecionada pela seleção sexual. Após mais 10 minutos, voltamos ao ponto de partida. A conversa não mudou nem um pouco, só ouvimos possibilidades. E não pode ser diferente, pois nesse assunto não há certezas. No momento, existem reconstruções prováveis e hipóteses. E o que faz Moro nesse ponto? Ele tira o coelho da cartola mágica que resolve o debate. Os alienígenas. Então os alienígenas, né? Tem sempre essa coisa aqui, isso é algo bastante típico. Tudo isso serviu mais uma vez para alimentar aquela percepção de autoridade, o discurso foi ampliado, foram acrescentados detalhes, mas sem trazer elementos que resolvessem a questão. Além disso, surgiu a ideia de que, ao duvidar dessas reconstruções, resta só uma possibilidade: os alienígenas. Finalmente, depois de muitos minutos, chegamos a algo mais concreto. No vídeo, fala-se sobre como a postura ereta e a cabeça grande, típica da nossa espécie, podem colocar em risco a reprodução.
No caso específico como este, coloca em perigo durante o parto e nas fases seguintes não só a vida do recém-nascido, mas também a vida da própria mãe. Aqui Ragusa aponta como a morte da mãe pode ser um problema para a perpetuação da espécie. Se um recém-nascido morre, pode-se ter outro, mas se a mãe morre, isso não é possível. Quando o ser prolífico leva à morte não só da criança, mas também da mãe, você entende? É um daqueles aspectos que poderia pôr tudo a perder. Isso certamente não é invenção de Ragusa, é um tema conhecido e fascinante, já estudado por muitos pesquisadores. Porque o conceito fundamental é porque essa característica foi favorecida pela seleção. A possível vantagem cognitiva que pode vir de ter um cérebro grande é suficiente para explicar isso? Lembremos também que um cérebro grande não é necessariamente sinônimo de inteligência. O que importa são a quantidade e a qualidade das conexões neurais. Se fosse assim, animais com cérebros grandes como baleias seriam muito inteligentes. Mas voltemos ao assunto principal. Como dissemos, os estudos sobre esse assunto são realmente inúmeros. E a questão é amplamente debatida porque o tema é muito complexo e fascinante, mas Moro parece ter tudo claro. E mais uma vez, ele utiliza a técnica da interrupção para aprofundar, mas desta vez sai algo incompreensível. Aqui há um grande mal-entendido. A ideia básica está mais ou menos certa. Vamos prestar atenção às palavras. Moro não afirma que o professor está dizendo naquele momento seja correto, mas mais ou menos certo. Mesmo que o professor esteja dizendo algo sobre o qual é realmente difícil afirmar que não seja verdade, é importante destacar que não é bem assim. Ragusa está perto da verdade revelada, mas não a conhece totalmente. Para contradizer o que Ragusa afirma, Moro repete de forma mais extensa o que o professor acabou de dizer. Então não se entende o que há de incorreto, mas ele acrescenta, porém, um elemento interessante. É verdade, mas aqui é preciso entender um pouco de que percentual de mortalidade estamos falando. Porque se estivéssemos falando de mortalidade na ordem de 1, 2, 3, 4, 5, 10%, então, do ponto de vista realmente evolutivo, realmente seria uma coisa muito particular. Aqui Moro começa com uma enrolação que se torna a prova de como se quer manipular o discurso. Só que desta vez, como veremos, tudo sai errado, e o resultado é só uma grande confusão. Ou melhor, é a demonstração de como todo esse vídeo de contestação é baseado em nada. Mas não pelo que é dito, que nesse caso parece impreciso, mas pela própria maneira como acontece. Vamos então dar um passo atrás para entender melhor. Lembramos que o professor, ao expor as teses do livro, está diante de uma pequena equipe que aponta para ele 2 câmeras, as luzes e um interlocutor que o pressiona. Ragusa fala de improviso. Ele pode contar apenas com suas lembranças e com suas habilidades de argumentação. Não tem como verificar nada caso a memória o traia em algum elemento específico. Além disso, não se deve subestimar o fato de que, para que a entrevista seja eficaz, quem se coloca como entrevistador deve ao menos tentar questionar as teses de quem está à sua frente. Podemos, portanto, afirmar que a situação de Ragusa não é comparável à situação em que se encontra Moro. A situação dele, na verdade, é confortável. Ele está gravando em seu estúdio, pode interromper a gravação quando e como quiser e pode aprofundar e verificar os dados que cita. Mas apesar disso, percebemos que as coisas não estão indo bem. Moro, sempre com a intenção de interromper e contradizer o que está ouvindo, afirma que a mortalidade materna não é determinante para perpetuar a espécie. E, para isso, cita os dados da OMS relativos à mortalidade no continente africano no ano de 2020 e afirma que esses seriam, em média, 1 em cada 1000. O fato é que, por mais terríveis que sejam as mortes durante o parto, elas ainda estão na ordem de grandeza de 1 em cada 1000. Olhem, eu estava vendo dados da OMS em diferentes partes do mundo, por exemplo, nos países mais pobres, geralmente é menos de 1 morte por 1000 durante os partos. Mas o que isso provaria? Como se pode comparar a mortalidade atual com a de 200 mil anos atrás? É claramente um viés cognitivo, útil para apoiar a sua tese. Nesse ponto, poderíamos fazer como Moro e citar o relatório da OMS que encontramos no site do Instituto de Saúde, que afirma que, no período de 20 anos entre 2000 e 2020, a mortalidade foi reduzida globalmente em 34%.
e passou-se de 339 mortes para as atuais 223 a cada 100 mil nascidos vivos. Para entender melhor a tendência da mortalidade, podemos mais uma vez citar os dados presentes no site do Istituto Superiore della Sanità, onde lemos que em 1990, ou seja, apenas 34 anos atrás, morriam a cada ano 546 mil mulheres por parto, contra 287 mil em 2020, ou seja, quase o dobro, e isso apenas 34 anos antes. Então, que mortalidade se podia ter há 200 mil anos? Claramente, não podemos saber. Não temos elementos concretos para voltar tanto no tempo. No entanto, um dado curioso vem da Roma Antiga. Diversos pesquisadores tentaram entender que tipo de mortalidade afetava as mulheres durante o parto. Obviamente, não temos estimativas precisas, não podemos tê-las, mas cruzando vários dados, como relatos históricos, crônicas, costumes e tradições, diversos estudiosos estimaram um nível significativo de mortalidade. Cada mulher tinha uma chance entre 1 e 3% de morrer durante o parto ou por complicações relacionadas a lesões. Falam sobre isso, por exemplo, George Duby e Michel Perrault em Uma História das Mulheres no Ocidente, Keith Hopkins em A População do Império Romano ou Judith P. Hallett em Mulheres Romanas. Essa estimativa, portanto, pareceria contradizer Moro, não apenas quanto ao número de mortes, que vimos ser ainda maior apenas algumas décadas atrás, mas também quanto à própria possibilidade de a espécie ser colocada em risco por eventos desse tipo. Porque se estivéssemos falando de mortalidade na ordem de 1, 2, 3, 4, 5, 10%, então, de um ponto de vista realmente evolutivo, realmente seria algo muito particular. Ignorando que entre 1 e 10% há grande diferença e que eu seria mais cauteloso ao citar números aleatórios, é claro que a mortalidade era muito maior no passado. E para ter uma pista de que era assim, bastaria ter lido algum romance do século XIX ou dos primeiros anos do século XX, onde se fala frequentemente desse evento. Sem contar que aqueles mais velhos que estão nos ouvindo certamente já ouviram a história de uma avó, uma tia ou uma conhecida que morreu durante ou por complicações do parto. Para mostrar como essa possibilidade era comum. Agora, se quiséssemos usar o mesmo método que Moro usou para deslegitimar as palavras de Ragusa, poderíamos nos apoiar nesses dados, destacando como em apenas 30 anos a mortalidade foi reduzida pela metade. Podemos citar estimativas de pesquisadores baseadas em estudos de documentos e achados da Roma Antiga. Mas não fazemos isso, porque o assunto é muito mais complexo e não pode ser reduzido a isso, sendo necessário considerar muitos outros fatores. O que podemos dizer é que na Roma Antiga a mortalidade devia ser muito mais alta do que hoje. E, portanto, é lógico deduzir que na época pré-histórica devia ser ainda mais alta. E que comparar dados de hoje com os de 200 mil anos atrás não faz nenhum sentido. Mas Moro, em seu ímpeto de contradizer, logo em seguida comete outro erro lógico. Nos últimos 30 a 40 mil anos, a população humana cresceu constantemente na Terra, mesmo antes da invenção dos hospitais. Veja bem, e ainda assim, de vez em quando, uma vez a cada 1000, morria a mãe e o bebê. Mesmo assim, a população humana crescia. Claramente, essa afirmação não faz sentido científico, porque seria como dizer: não nos perguntamos por que o Sol nasce, já que todo dia o vemos nascer. Agora temos certeza de que, se fosse o contrário e fôssemos nós a dizer essas frases, Moro teria dedicado pelo menos 20 minutos a toda essa história. Vamos deixar isso de lado e ir para o próximo assunto. Por fim, entre 200 mil e 150 mil anos atrás, ainda na África, surge o Homo Sapiens. Agora gostaríamos de fazer um pequeno parêntese sobre as datas que Moro contesta no nosso vídeo e aproveitamos para ligar tudo isso a um novo assunto. Moro ressalta, por exemplo, que a nossa espécie teria surgido antes das datas que apresentamos no vídeo. Especificamente, nós escrevemos que o Homo sapiens apareceu na Terra há cerca de 200 mil anos, e Moro ressalta que existem descobertas recentes que recuam a data desse evento para até 300 mil anos atrás. Há alguns problemas. Um diz respeito ao tempo, no sentido de que, mesmo aqui, essas datas já estão um pouco desatualizadas. 150 mil, 200 mil anos atrás, já não são datas muito atualizadas. Por exemplo, em 2017 saiu um estudo bastante famoso sobre isso. Também conhecemos o estudo citado por Moro.
Optamos por uma escolha conservadora, usar apenas dados certos e incontestáveis que todos concordam. Mesmo com estudos recentes apontando origem humana ainda mais antiga. Este crânio, que é praticamente o Homo sapiens, viveu há cerca de 300 mil anos. Para ser preciso, é preciso acrescentar que é verdade que descobertas fósseis recentes, como as de Jebel Irhoud, no Marrocos, podem sugerir que os primeiros exemplares de Homo sapiens podem datar de cerca de 300 mil anos atrás. Mas a datação de 150 mil a 200 mil anos que mencionamos se refere a um conceito diferente e igualmente válido, o da Eva mitocondrial, que é o ancestral comum mais recente de quem descendem todos os seres humanos atuais pela linha materna. Esta, por exemplo, é a página do site da Trecani. E se formos olhar, encontramos escrito: a história do Homo sapiens remonta a 100 a 200 mil anos atrás, no máximo 300 mil, dependendo da definição de Homo sapiens que é adotada, e dependendo se os vários fósseis desse período são considerados os últimos representantes do Homo erectus ou os primeiros do Homo sapiens. Mesmo assim, essa contestação destaca um conceito fundamental que introduz um novo elemento importante. Devemos lembrar que um estudo, mesmo correto e comprovado, não altera o pensamento da comunidade científica. Para que isso aconteça, é necessário tempo e outros estudos que o confirmem, mas isso Moro sabe muito bem. Mas a maior parte do público ao qual ele se dirige, no entanto, não sabe disso. Então ele sabe que para contradizer qualquer coisa que é afirmada no vídeo, basta procurar um estudo que afirme algo diferente ou que proponha a hipótese que ele quer sustentar. E pronto. Mas um único estudo, uma única pesquisa, por mais correta que seja, não muda absolutamente nada no debate científico. Esse modo de argumentar se chama cherry picking, uma palavra que vem do inglês e faz uma metáfora com a ideia de pegar de uma tigela apenas as melhores cerejas e ignorar propositalmente aquelas menos maduras ou de pior qualidade. Se considerarmos as cerejas como as pesquisas, posso escolher aquelas que apoiam minha causa e descartar as que não a sustentam. Em um campo como o da teoria da evolução, onde existem muitas pesquisas e hipóteses, pense, por exemplo, no debate sobre a perda dos pelos. Desculpem, o rareamento e o afinamento dos pelos do corpo, encontramos muitas hipóteses, até mesmo contraditórias entre si, que podem ser usadas de acordo com o tipo de narrativa que se prefere seguir. Outra contestação importante. Moro faz essa contestação quando Ragusa insere no discurso o tema do DNA. A diferença entre nós e os macacos é mínima, de alguns pontos percentuais. 5%. Depois aqui eu acho engraçado porque as diferenças entre nós e os macacos, né, tipo, nós somos macacos, quero dizer, entre nós e os outros macacos, mas tudo bem, essas são nomenclaturas específicas. Mas as nomenclaturas específicas às quais Moro se refere são estas. Posso arrebentar com tudo, e tem horas, de uns malditos peixes. Desculpem por essa pequena interrupção, mas depois de assistir a mais um desses esclarecimentos inúteis, que sempre perseguem o mesmo objetivo, é inevitável se perguntar se o rigor da exposição exigido por Moro vale apenas para Ragusa. Ou será que Moro tem um passe especial que lhe permite falar como quiser? De qualquer forma, a conversa continua, e o professor explica como é pequena a diferença que caracteriza as peculiaridades humanas. Se observarmos o DNA... A diferença entre nós e os macacos é pequena, de poucos pontos percentuais, cerca de 5% se formos generosos. Nesses 5% de diferença se escondem, do ponto de vista fenotípico, morfológico, funcional, estrutural, fisiológico, etc., diferenças abissais. E então, de fato, sempre foi uma das preocupações dos estudiosos do genoma, dos genomistas, conseguir entender quais eram os determinantes genéticos que faziam de um homem e de um macaco. A atenção dos pesquisadores se voltou para outra parte do genoma que é chamada de DNA lixo, ou seja, o DNA... Então, a ideia é que ao longo dos anos se olhou para os genes e os genes são muito semelhantes. Já essa região é chamada de DNA lixo, mas é um termo usado de forma errada aqui neste vídeo no sentido de DNA lixo. Se depois falamos de áreas não codificantes, mas regulatórias, não se pode falar em DNA lixo, ok, mas tudo bem, isso é outra questão.
O interessante aqui é justamente essa aura de mistério. Analisamos os genes, que são muito parecidos, mas ao observar regiões não codificantes, vemos grandes diferenças. Neste ponto, não está claro com o que ele está surpreso. Moro afirma que não entende o que o professor quer dizer, mas ao mesmo tempo diz que ele está errado. Pelo menos é o que parece, pois ele não entende o que o professor diz. Sinceramente, também temos dificuldade em compreender o que Moro quer dizer e o que está contestando. A maior parte das diferenças no nível do DNA entre o homem e o macaco está justamente na porção não codificante do genoma. A porção não codificante do genoma é aquela parte do DNA que não contém informação para produzir proteínas. E por que ela é tão importante? Antes de tudo, porque muitas das diferenças que se procuravam entre o homem e o macaco podem estar lá. Existem vários estudos que sugerem isso, mas tem mais. Porque é verdade que a maioria dos genes... os genes que codificam proteínas da nossa espécie, nós compartilhamos com os macacos. Então, do ponto de vista das proteínas, parece haver muita diferença, mas na verdade não é assim. Porque se a gente for ver como os mesmos genes do homem e do macaco são ativados e desativados, então como eles são expressos durante o desenvolvimento embrionário da nossa espécie, em comparação com o desenvolvimento embrionário dos macacos, percebemos que as verdadeiras diferenças estão aí. Lá vemos as diferenças mais evidentes, as diferenças mais macroscópicas, principalmente durante o desenvolvimento do cérebro. Ou seja, em outras palavras, os mesmos genes que o macaco possui também estão presentes na nossa espécie, mas nós os ativamos, nós os fazemos funcionar. Vamos colocar assim, de uma forma diferente, de uma forma mais específica, justamente no nível cerebral, durante o desenvolvimento deste último. Isso ocorre também no adulto, mas principalmente durante seu desenvolvimento. O que ativa ou desativa genes de forma específica é justamente a porção não codificante do genoma. Muito provavelmente as explicações da nossa humanidade estão ali. Ok? Estamos juntos? Vocês entenderam? A porção não codificante é aquela onde está a maior parte das diferenças que levam a uma diferença profunda em como os genes são expressos. E então, justamente, galera, isso vale para todos os animais, ou seja, para todos os animais. Existem grandes diferenças, às vezes em regiões codificantes e outras vezes em regiões não codificantes mais regulatórias. Marco Ragusa acredita que as zonas não codificantes que ele também estuda são importantes. Existem apenas no homem e que diferenças entre zonas não codificantes são a regra entre os animais ou existe uma intenção misteriosa, não entendo para que serve esse parêntese, pronto. Aqui assistimos ao habitual julgamento de intenções e seria interessante entender de onde Moro tira a ideia de que Ragusa acredita que isso seja um aspecto que diz respeito apenas aos seres humanos. Vocês ouviram o professor afirmar isso? O professor afirma que as diferenças entre homem e macaco, com genomas parecidos, não estão só nos genes codificantes, mas também nos não codificantes. É aí que pode estar a verdadeira diferença. E se olharmos como os mesmos genes entre o homem e o macaco são ativados ou desativados durante o desenvolvimento embrionário da nossa espécie em comparação com a dos macacos? Percebemos que as verdadeiras diferenças estão nisso, especialmente durante o desenvolvimento do cérebro. Os mesmos genes dos macacos estão nos humanos, mas funcionam de forma diferente no desenvolvimento cerebral. O que ativa ou desativa esses genes é a parte não codificante do DNA. A realidade facilmente comprovada no vídeo é que Ragusa só apenas destacou uma descoberta importante e recente, onde se percebeu que o que diferencia os seres vivos não são os genes codificantes, como antes se pensava. Mas, ao contrário, parece estar mais relacionado às funções daquela parte do genoma que antes se acreditava ser inútil e que até mesmo era chamada de DNA lixo ou junk DNA. Aliás, segundo alguns evolucionistas, o DNA lixo teria representado a prova de todos os processos evolutivos ocorridos ao longo dos anos. Por isso, era visto como material descartável. De qualquer forma, depois de cerca de 1 hora, Giacomo Moro nos informa que a partir deste momento começa a parte mais interessante do vídeo. Por favor, essa é a melhor parte deste vídeo. Galera, é aqui que começa. Aqui fica uma viagem. Olha, daqui pra frente, até aqui, o vídeo até poderia ser algo aceitável. Daqui pra frente toma um rumo muito ridículo. Ok, vocês estão prontos?
Neste trecho do vídeo, o professor explica que o cérebro não é feito para nos tornar mais inteligentes, mas deve ser visto como um hardware poderoso, que, porém, sem um sistema operacional adequado, não consegue aproveitar todo o seu potencial. Nosso cérebro, como órgão, não é, digamos, geneticamente programado para nos tornar criaturas inteligentes. Quanto mais inteligentes, digamos, mais inteligentes do que o resto do mundo animal, não é bem assim. É como se fosse um hardware muito potente, como quando compramos um supercomputador. Ao ligar, notamos a ausência de sistema operacional, impossibilitando o uso. Moro interrompe imediatamente Ragusa. Lembrem-se que essa é a técnica dele, e afirma que não é verdade que não existe um sistema operacional, mas sim um sistema operacional mais básico. Essa ideia de que não existe um sistema operacional não é totalmente verdadeira, pois o cérebro não é uma tábula rasa, ele possui heurísticas. Simplificando, nós somos particularmente bons em reconhecer rostos. Assim que os vemos, temos a capacidade de reconhecer algumas leis físicas automaticamente. Tipo, se a gente vê um objeto depois de poucos meses de vida, mas mesmo se somos praticamente recém-nascidos, basicamente sem ter aprendido isso, pronto, vamos colocar assim. Há experimentos famosos sobre isso com humanos e pintinhos. Mostram que já temos regras básicas em nós. Se vemos uma pedra se movendo na horizontal, logo tendemos a. Isso chama nossa atenção porque pensamos que tem alguém empurrando ela. Mesmo sem saber as leis da física, de certo modo elas estão programadas em nós, fazem parte das nossas heurísticas. Mas tudo bem, ele diz que o cérebro sozinho não nos dá todas as capacidades cognitivas. É preciso algo mais: treinamento. Quando ele volta a dar play no vídeo, o professor diz essas primeiras palavras. Geneticamente falando, o sistema operacional é ativado em nosso cérebro, mas é muito básico, muito marginal, que não nos diferencia de forma particular do resto do mundo animal. Mas então, quando é que nos tornamos tão inteligentes? Mesmo neste caso, a interrupção de Moro não serviu para nada, porque eles estavam dizendo exatamente a mesma coisa. Mas mesmo aqui, interrompendo a fala, ele reiterou sua técnica e, acima de tudo, lembrem-se com quais palavras ele começou o discurso. Não é totalmente verdade. Depois acontece algo singular. O nosso vídeo apresenta um erro de edição. Aparece uma arte gráfica destinada a outro vídeo. O Sol nos revela mundos alienígenas incríveis. Para Fermi, apareceu uma legenda. Entre neurônios. E a morte de outros neurônios. Todos os ciclos. O Sol nos revela mundos alienígenas incríveis. O que é isso? Eu acho que não tem relação com o assunto, mas tudo bem. Com a mãe. Ele comenta isso no último vídeo publicado há alguns dias e se diverte muito. O Sol nos revela mundos alienígenas incríveis, com direito a cérebro, com galáxias dentro. Entendem? Esse é o contexto, nunca é explicitado, mas o contexto contribui muito para tornar essa uma narrativa desse tipo, tanto que a maioria dos comentários são sobre isso. Por que estou especificando tudo isso? Porque é importante olhar um para o outro e não ficar se enganando. Moro está certo. O importante é olharmos nos olhos e sermos sinceros. Vamos explicar o que aconteceu. O editor, ao montar a linha do tempo, inseriu por engano o texto de uma arte gráfica que era destinado a outro vídeo. Na verdade, o vídeo citado naquele cartaz é este, e conta simplesmente como a curvatura do espaço causada pela gravidade do Sol pode ser usada como lente gravitacional para observar planetas fora do sistema solar e distantes centenas de anos-luz. O termo alienígena indica apenas de forma figurada a diversidade dos mundos que poderíamos um dia observar com mais precisão. Um tema muito fascinante. Esta placa, que diverte muito o Moro, na verdade revela o viés cognitivo sobre os alienígenas no qual toda a suposta reação está baseada. Que chega até a ver constelações dentro da imagem do cérebro, onde enxerga uma suposta conspiração ou mensagem subliminar que ele habilidosamente revela. O que recomendamos ao Moro, já que ele começou uma nova carreira como desmistificador, é que verifique as deduções que oferece ao seu público. Porque quando isso não acontece, corre-se o risco, na melhor das hipóteses, de passar vergonha e, na pior, de se deparar com situações mais graves. Mas o que tudo isso tem a ver com Ragusa? Um canal também pode investigar fatos, personagens e teorias nos limites do conhecimento. Não implica que quem é entrevistado em um determinado trabalho compartilhe todas as ideias que foram expressas nos vídeos anteriores.
Portanto, deixamos Moro com suas ideias preconcebidas e suas deduções perspicazes, mas o convidamos a ter mais cautela ao expressá-las. E agora, vamos continuar com o nosso vídeo. Após os primeiros 2 anos de vida, as conexões entre um neurônio e outro se estabilizam. Quando os circuitos não são utilizados, quando é que não são utilizados? Quando há ausência de estímulos, essas conexões interneuronais morrem. Os neurônios também morrem. Esse fenômeno também ocorre de forma mais extrema em crianças chamadas selvagens, ou seja, que por diversos motivos foram criadas por animais desde pequenas. Então, nesse caso, o estímulo que esses recém-nascidos recebem é um estímulo, digamos, animalesco. E claramente há a formação. O tipo de estímulo, por assim dizer, é muito baixo. E o sistema nervoso central deles se configura de maneira muito primitiva. Agora, por que tudo isso e o que isso significa? Hoje isso nos parece evidente e claro, está na base da pedagogia. Essas coisas que eu disse para vocês são. Mas centenas de milhares de anos atrás, que tipo de estímulos altamente culturais os pais podiam dar às crianças? Supondo que os pais cuidassem das crianças, principalmente a mãe, assim como, digamos, cuidam delas hoje em dia. Aqui, Moro parece não entender muito bem o que o professor quer dizer. O exemplo das crianças selvagens faz Moro pensar que o professor afirma que crianças primitivas viviam como elas. Não faz absolutamente nenhum sentido pensar que, antigamente, os filhotes da nossa espécie ou das espécies anteriores à nossa, de alguma forma, viviam como as crianças selvagens, não é? Como esses indivíduos que foram criados por animais, foram criados por outros animais, claro, porque éramos, de qualquer forma, animais que, no entanto, tinham uma cultura, tinham uma certa transmissão cultural. Mas o professor não disse isso. Ele simplesmente reiterou com um exemplo que o nosso cérebro precisa de determinados estímulos e que, sem estímulos culturais, pode se limitar a funções básicas. Isso não lhe daria grande vantagem sobre outros animais, como mostram estudos experimentais sobre crianças selvagens. O nosso cérebro, portanto, é o órgão que gerou a cultura, mas para funcionar precisa de estímulos culturalizados. É uma espécie de loop. Moro interrompe o discurso do professor e rebate dizendo que isso não faz sentido. A cultura evoluiu com o tempo e, no começo, compartilhava-se o que se aprendia. Houve uma coevolução contínua. Genes ou cérebros? Cultura. Nas australopitecinas já existiam certos aspectos culturais, não é? Vamos lá. As ferramentas são feitas de um certo jeito, são lascadas de um certo jeito, comem-se essas frutas em vez daquelas, isso é venenoso, isso não é. Cuidado, aquele te devora, o outro não. Se sair de dia, cuidado com o leão para não ser comido. E pouco a pouco as culturas foram se intensificando à medida que os cérebros iam crescendo. E então talvez crescia uma dimensão mais social, em que era importante também criar grupos. As dinâmicas entre grupos eram particularmente importantes. Indivíduos com cérebros maiores tinham vantagens, então tanto cérebros quanto culturas cresceram juntos. Coevolução entre genes, cérebros e cultura. Dá a entender que o professor pensa diferente, mas na verdade, se lembrarmos de onde começou o seu raciocínio, ele reforça que os primeiros estímulos culturais talvez não bastassem para dar vantagem sobre o mundo animal em um ambiente competitivo e perigoso. Não que não existissem. E neste ponto, o professor se pergunta quando podemos datar a cultura. Depois de dizer que não é simples fazer isso, ele afirma que poderíamos indicar um período em torno de 40 a 50 mil anos atrás. Neste momento, Moro explode, afirma que o professor não sabe do que está falando e não faz ideia do que seja cultura. E aqui o professor Marco Ragusa claramente não tem clareza, não sabe o que é o conceito de cultura, ou seja, a transmissão cultural de informação é algo que existe também nos outros animais, a cultura. O que é cultura? Dante, que ideia estranha que ele tem de cultura. Aqui, Moro continua dizendo que a transmissão cultural existe também entre os animais. Ele cita alguns exemplos. A cultura é transmitida de geração em geração e, no máximo, torna-se mais complexa. Que depois é o nascimento da cultura. 40, 4 mil e 50 mil anos atrás, mas quem diz isso? Ninguém diz isso, no máximo 40 a 50 mil anos atrás. Encontramos na Europa ou em algumas partes da África as primeiras, digamos, evidências de desenho, mas isso não é o início da cultura. Antes, talvez a cultura fosse expressa de outras maneiras, com danças, com a transmissão de técnicas, com o desenvolvimento de utensílios,
Utensílios? Isso nós temos bem claro. Há 3 milhões de anos vemos diferentes culturas, ferramentas de pedra que mudam com o tempo a partir de 2 milhões de anos. E isso é cultura que se transmite de geração em geração. Moro, então, parece ter revelado a ignorância do professor. Mas vamos retomar um pouco o fio da conversa de Ragusa, onde tínhamos parado. Ele estava explicando como a falta de estímulos culturais tornava o cérebro menos eficiente. Cita que, entre 40 e 50 mil anos atrás, pode ter sido o período em que começamos a ter evidências de um uso mais avançado do nosso cérebro. Certamente, pode-se atribuir o nascimento da cultura às primeiras atividades sociais do ser humano. Mas 40 mil anos atrás é aquele período que normalmente é indicado de forma convencional como um verdadeiro ponto de virada na história humana. Esse período é tão significativo que é chamado de o Grande Salto para a Frente. Naqueles anos, assistimos a uma surpreendente aceleração dos comportamentos culturais complexos. É então que surgem as primeiras formas de arte rupestre, são criadas ferramentas de pedra cada vez mais refinadas e até mesmo instrumentos musicais rudimentares aparecem. Vestígios de sepultamentos elaborados, totens e símbolos sugerem formas iniciais de espiritualidade, possivelmente ligadas a um uso mais complexo da linguagem. São fatos bem documentados e reconhecidos pela comunidade científica. Claramente, isso não significa que tudo aconteceu de repente, mas apenas que, nesse período, foi observada uma aceleração no desenvolvimento de comportamentos culturais complexos e de expressões simbólicas. Portanto, um uso mais profundo das nossas capacidades cognitivas. O professor se referia a essas habilidades superiores, pois esse era o tema da discussão. Ele reforça ao afirmar que, no início da nossa espécie, ancestrais tinham um cérebro que não podiam usar totalmente. Imagina os primeiros representantes da nossa espécie há 200 mil ou 300 mil anos. Se quisermos voltar um pouco mais no tempo, é verdade que eles tinham essa grande cabeça, mas não tinham, como dizer, tinham uma versão do software muito baixa, então não podiam usá-lo. Não só não podiam usá-lo, mas isso também lhes dava uma atitude e uma inteligência que certamente não era eficiente se olharmos em nível global. Esse fenômeno é como se a natureza, centenas de milhares de anos atrás, tivesse selecionado positivamente um órgão que nos causava um monte de problemas. Veja as conversas que tivemos antes, mas que só teríamos usado todo o seu potencial centenas de milhares de anos depois. E isso é estranho evolutivamente, pois a natureza é pragmática. Ela prefere um ovo hoje a uma galinha amanhã e não faz projetos. Principalmente não quando o órgão em questão até aumenta a sua letalidade. Então temos duas possibilidades, não é? Não pode ser essa a história. Então ou a história está errada ou são os alienígenas. A ou B, A ou B, A ou B. Pelo visto, Moro. De forma zombeteira, responde que a única solução para a questão colocada pelo professor seriam os alienígenas. O professor, por sua vez, coloca na mesa uma das muitas respostas que oficialmente... Questão. Também neste caso pode-se falar de seleção sexual. Portanto, devemos imaginar que nossos antigos ancestrais preferiam acasalar com pessoas que tinham essa cabeçona, mesmo que essas pessoas não fossem particularmente mais inteligentes do que as outras. Até mesmo Moro interrompe o professor, afirmando que não se pode excluir a seleção sexual. Quais foram as forças que favoreceram o crescimento do cérebro? Existem várias hipóteses. A mais provável é a chamada hipótese do cérebro social, segundo a qual se diz que em um ambiente social, ser sempre um pouco mais inteligente que a média é recompensado porque permite justamente seduzir a fêmea. Então é seleção sexual, mas também, de forma simples, conseguir ter vantagem sobre os outros indivíduos, não é? Convencê-los a ir para a guerra no seu lugar, de forma simples. Ser mais inteligente é mesmo recompensado? Isso também é só uma hipótese, porque nem sempre, em um ambiente social, uma inteligência maior é uma vantagem. Outras qualidades podem ser valorizadas, por exemplo, em um ambiente inseguro. Para a sobrevivência imediata. Embora a inteligência ajude no desenvolvimento de ferramentas e técnicas, habilidades físicas como força e resistência podem dar vantagem imediata na sobrevivência.
E a capacidade de proteger a prole pode ser mais decisiva do que a inteligência. Em outras palavras, a inteligência precisa ser avaliada em relação ao contexto ambiental e social, e nem sempre é determinante. Afinal, se olharmos ao nosso redor hoje, o mundo não parece estar nas mãos dos mais inteligentes. De qualquer forma, vamos em frente, mas é importante entender que mesmo sobre esse ponto existe um debate. A discussão se desloca para outra peculiaridade do ser humano, a neotenia, aquele fenômeno pelo qual, mesmo na idade adulta, permanecem características infantis em uma espécie. O professor afirma que a neotenia não é tão comum na natureza e cita um exemplo. Também neste caso, Moreto faz algumas observações e começa uma lista de plantas e animais que apresentam traços neotênicos, afirmando que a neotenia é muito comum na natureza. Procurei por Neotenic no Google Scholar para ver quantos resultados aparecem. São 11.500 resultados e não dizem respeito a animais domesticados. Aqui tem uma discussão sobre salamandras, aqui se fala sobre chimpanzés, aqui é sobre humanos, então perfeito. Aqui dentro de um grupo de plantas, aqui também outro grupo de plantas. Aqui tratamos de outro grupo de líquens, outro de grupo de anfíbios e uma espécie próxima ao axolote. O que, porém, Moro não acrescenta é que existem diferentes tipos de neotenias: parciais, completas, facultativas, permanentes, induzíveis ou permanentemente obrigatórias. Colocar tudo no mesmo balaio é uma generalização feita com a clara intenção de bagunçar tudo. Além disso, nas plantas trata-se de um fenômeno que lembra a neotenia na nossa espécie, enquanto que, na verdade, a neotenia é permanente, obrigatória, enquanto no axolote, por exemplo, ocorre a transformação em ambistoma, quando adicionamos hormônios tireoidianos à água. A discussão continua e se desloca para o fato de que os animais domesticados apresentam traços neotênicos e o ser humano também os apresenta. Um tema que, como diz o professor, até Darwin conhecia. Continua se comparando a nossa espécie com os neandertais, destacando como os sapiens apresentam aspectos neotênicos. Além disso, nossa espécie exibe características típicas de uma espécie que passou por um processo de domesticação. Aqui o professor faz uma pergunta provocativa, que neste ponto da conversa qualquer um poderia ter feito. A nossa espécie foi domesticada por alguém? Essa pergunta embaraçosa é respondida com algo que é bastante complexo de entender, ou seja, a autodomesticação. A autodomesticação é uma espécie de, uma releitura daquele fenômeno de que falávamos antes, ou seja, da seleção sexual, associada também à seleção social. Então, o que é seleção? O que é seleção social? É preferir dentro de um grupo, enfim, uma tribo, etc., aqueles indivíduos menos agressivos, os mais dóceis, os mais calmos. O professor explica como a sociabilidade e a seleção sexual podem ser uma resposta, ou seja, os animais com características mais calmas foram selecionados, e até mesmo Moro pareceria concordar. E faz sentido que os animais mais pró-sociais possam simplesmente ter vantagens em relação aos mais antissociais. Simples assim. Eles podem conseguir cooperar melhor com indivíduos da mesma espécie e assim formar alianças, e isso pode trazer vantagens enormes. Isso é seleção natural. Isso é seleção natural. Isso não vai contra a seleção natural. Um babaca, um valentão, talvez ele pareça o mais forte, mas dois indivíduos mais mansos podem facilmente causar problemas para um mais prepotente. É bastante lógico, é algo que pode acontecer. E se a mansidão também estiverem ligados a alguns traços morfológicos que talvez levem a um rosto mais achatado ou coisas do tipo, então esses genes vão se espalhar. Não é tão absurdo pensar nisso, né? O professor vai além, afirma que devemos considerar que não somos animais tão mansos assim, porque somos os únicos animais que fazem guerra. Claro, Moro aproveita para mostrar que outros animais também guerreiam. A observação é verdadeira. Muitos animais apresentam comportamentos que podemos facilmente assimilar à guerra. Mas também é verdade que a guerra da qual nós, humanos, somos capazes, graças àquelas habilidades que entendemos terem se desenvolvido ao longo do tempo, possui características e peculiaridades que a diferenciam da guerra animal. Mas essa reflexão tem pouca importância para o caminho que estamos seguindo, é mais relevante para a nossa discussão o que Moro diz logo depois.
Aqui, o que está em jogo é a agressividade e a guerra, mas isso não tem relação. Quando isso entra em ação, digamos, é o que se chama de seleção social, onde pode ser recompensado o fato de que indivíduos mais dóceis, mais pró-sociais, vamos usar pró-sociais, possam ser recompensados. É dentro dos grupos sociais de referência, dentro da tribo. Uma das características da nossa espécie, mas também de outros macacos, é que nós temos muito esse mecanismo do chamado endogrupo e exogrupo. Tendemos a ser particularmente bons em formar grupos pró-sociais, altruístas em relação ao nosso grupo de referência, muitas vezes a família, mas às vezes isso pode se expandir. Não, para a tribo. E depois, particularmente agressivos com quem não reconhecemos como parte do nosso grupo social, dos nossos, de certo modo. Pensem nisso por um segundo. Cooperação e competição entre grupos não são duas coisas que se excluem. Pelo contrário, muitas vezes a competição entre grupos pode limitar a cooperação dentro do próprio grupo social. Essa hipótese, porém, não leva em consideração a competição dentro de um grupo. Simplifica-se e pensa-se que as dinâmicas internas não são tão relevantes. Não se fala, por exemplo, da hierarquia, nem se considera a disputa pela liderança, assim como fatores sociais e ambientais que podem pôr essa hipótese em crise. Desde a falta de recursos, da competição sexual, muitas vezes brutal e física, até as pressões ambientais e sociais. Por outro lado, não é uma regra geral. Nem todos os animais sociais desenvolvem características neotênicas. Então, mesmo nesse caso, temos hipóteses mais ou menos corretas. A neotenia pode resultar de diversos fatores, não só de um. Recapitulando, as características que os homens compartilham com espécies domesticadas podem ter sido selecionadas por vários motivos diferentes. Seleção sexual. Desenvolvimento cerebral prolongado, favorecendo o aprendizado, a adaptação social e a cooperação. Essas são algumas das hipóteses atualmente consideradas. Neste momento, Ragusa volta à conversa e, após debater hipóteses ortodoxas sobre por que homens têm traços típicos de espécies domesticadas, ele questiona se tudo isso se explica por um selecionador. Algo estranho ocorre, pois desde o início, Moro atribui a ideia de uma intervenção alienígena. Mas o professor descarta a ideia de uma intervenção de um selecionador porque a considera uma teoria marginal não comprovável. Quelografe. Porém, existem algumas possibilidades que poderíamos considerar sem precisar recorrer a, digamos, alguma teoria marginal. Ele se autodomesticou, foi domesticado de maneira inconsciente porque se encontrou nas proximidades ou dentro de estruturas fechadas, protegidas. É um tipo de domesticação, portanto, que prevê uma domus, justamente de onde vem o termo domesticação, ou seja, uma estrutura protetora, fechada, um cercado, digamos assim, para facilitar o entendimento. Na minha opinião, se olharmos desse ponto de vista, todas essas características estranhas, bizarras, contra-evolutivas da nossa espécie poderiam ser contextualizadas porque, convenhamos, o fato de sermos sensíveis, o fato de não termos pelos, o fato de termos essas infâncias tão prolongadas, o fato de termos partos tão dolorosos e tão arriscados para a sobrevivência, infâncias e sobrevivências. Se os contextualizarmos em um ambiente protegido, fechado, então eles podem, por assim dizer, ser compatíveis com a sobrevivência da espécie. Toda essa problemática desses traços que, digamos, nos deixavam, de certa forma, em desvantagem ao enfrentar outras espécies, não sei, de presas, de predadores. Se imaginarmos tudo isso dentro de uma domus, seja qual for a domus, certo? Não vou entrar no mérito da domus. Só assim elas podem se desenvolver. Então o professor está propondo a ideia de que, em um momento específico da história, nossos ancestrais teriam encontrado uma área protegida, livre de predadores e com condições favoráveis. Isso poderia explicar como as dificuldades do parto devido ao crânio grande, os longos cuidados parentais, os traços neotênicos e assim por diante não influenciaram sua evolução. O professor afirma que o principal de seu discurso é que as peculiaridades humanas podem ser explicadas por uma área natural protegida e vantajosa. Em um ambiente fechado, isso faz sentido. Em um ambiente fechado também faz sentido o parto, digamos, o parto com assistência obstétrica. Em ambientes fechados faz sentido e é viável uma infância prolongada, pois os filhotes estão protegidos e sem medo.
Veja, é assim que deve ser interpretada a questão da domesticação, que a nossa espécie, em certo momento, não a nossa espécie, mas quem nos precedeu. Falamos de centenas de milhares de anos atrás, talvez até dos próprios erectus. Eles se encontraram por algum motivo em um ambiente fechado, protegido, dentro do qual puderam desenvolver adaptações que na natureza, em um ambiente natural, em contato com outros animais, nunca poderiam ter se desenvolvido. Esse é, digamos, um pouco o ponto de chegada de toda essa conversa, não é? Essas estranhezas, se analisadas separadamente e colocadas em um cercado, podem ser interpretadas de outra forma se eu disser domus, não é? Colocamos dentro de um cercado, então sim, tudo faz mais sentido. Depois, se você me perguntar, mas o que é esse cercado? Mas eu não sei, pode ser um cercado natural, pode ser, eu não sei. Agora, com certeza, a hipótese de Ragusa levanta muitas perguntas sobre como tudo isso pode ser compatível com as descobertas dos vários fósseis na África, sobre onde pode estar essa área, em que época tudo isso aconteceu, por quanto tempo e assim por diante. Mas nosso vídeo acaba assim, deixando essas perguntas em aberto. No livro, essas questões são aprofundadas e são dadas mais respostas e detalhes. Mas, como dissemos no início, nós não somos o professor e não podemos e não queremos responder às perguntas no lugar dele. Podemos afirmar que, conhecendo a gentileza do professor, se houvesse real interesse em esclarecer pontos de sua hipótese, ele teria aceitado debater e discutir. É isso que não entendemos. Se Moro, como afirma no vídeo, acompanha o professor há anos, por que não o convidou para o seu canal para debater os vários pontos, como fez às vezes com outros convidados? Por que não fazer perguntas que ele julgasse essenciais para refutar sua hipótese? Qual o sentido disso? Contestar um registro linguístico simples, algumas imprecisões e citar alienígenas fora de contexto? Teria sido mais útil abordar os temas mais controversos, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram assim. Aliás, agora começa algo inquietante, depois de ter reafirmado que há anos acompanha Ragusa e de ter feito algumas investigações sobre ele. Investigações que só confirmaram como o professor é respeitado pela comunidade científica e considerado preparado pelos seus alunos. Declara que, apesar disso, ele deve ser impedido de expressar sua hipótese publicamente. Na minha opinião, não se pode, de certo modo, permitir que um professor universitário, que é pago também com o nosso dinheiro, possa sair por aí na internet. Basicamente para contar essas coisas que são em grande parte falsas, em grande parte inverídicas. E que certamente contribuem para dar uma imagem da evolução humana muito diferente do que ela realmente é. Ok, então na minha opinião, isso é algo que precisa ser dito, precisa ser feito. Como todo bom populista, quando precisa começar a incitar as massas, ele levanta a questão do "e eu pago". Ei, e aí? Assuja a questão do dinheiro para tornar aceitável a sua ideia de censura. Mas não para por aí. O que ele faz não é apenas uma consideração. Aqui ele faz um chamado à ação para todos os cataneses. Então, se vocês são de Catânia e de alguma forma afetados por esse professor, avaliem se devem comunicar isso à sua universidade. Eu não vou fazer isso, façam vocês, se tiverem interesse. Isso é grave. Existem professores universitários fazendo esse tipo de coisa. Por que Moro atira a pedra e esconde a mão? Se quer punir o professor, por que não faz isso ele mesmo? Ele teve anos para agir. Ele diz que o acompanha há tempos, mas por que não fez isso? Não, claramente ele quer outra coisa, quer o alarde, e por isso incita seu público, mais de 200 mil pessoas, a se fazer ouvir. E então, que peguem enforcados, que cerquem a Universidade de Catânia, que gritem todos juntos que o professor vive com o nosso dinheiro. Portanto, não se deve permitir que ele fale em público sobre suas ideias e a Universidade de Catânia deve agir imediatamente. O professor Ragusa deve se calar. Nós não sabemos o que Moro tem em mente e que tipo de providências ele propõe, se ele espera uma medida disciplinar ou se o objetivo dele é chegar até mesmo à demissão. Mas eis que, depois de convidar todos à ação, Moro abre os braços e mostra magnanimidade, dizendo-se disponível para um debate. Mas essa abertura dura só alguns segundos, pois logo ele mostra que não respeita o professor e não se preocupa com a falta de preparo de Ragusa, só podendo silenciá-lo.
Após isso, não tenho problema com o confronto. Se o professor Marco Ragusa quiser um debate público, também topo. Certo, vocês entenderam, a consideração que ele tem por ele é muito baixa. Além disso, estou bastante convencido de que posso fazer um debate até mesmo com ele, sem problemas. Até porque as coisas que ele conta, como ele explica, o que ele diz, me parecem comprovadamente erradas e, em parte, até ridículas. Então não tenho nenhum problema. Então fiquem sabendo, eu realmente não me importo. Moro finaliza o vídeo dizendo: não acreditem nessa história de domesticação dos alienígenas. como vimos nesta longa análise, o professor nunca falou de alienígenas. Ele respondeu às nossas perguntas descartando a ideia do selecionador. Mas para Moro, isso não basta. Moro lê a mente de Ragusa e, por isso, continua com os alienígenas. Nada nem ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Vendo o que Moro chama de reação, percebemos que Entropy for Life pegou um dos nossos vídeos do nosso canal por meio de um procedimento que não é previsto por nenhuma ferramenta do YouTube. Ele não pediu permissão, transmitiu o vídeo inteiro, não pulou nada. Até as partes irrelevantes para a discussão, ele usa não para refutar as hipóteses do professor, mas para atacar a pessoa, tentando intimidá-lo para impedir sua liberdade de expressão e prejudicá-lo profissionalmente e indiretamente em sua vida pessoal. As palavras dele instigaram milhares de pessoas que começaram imediatamente a cobri-lo de insultos. E zombaram de sua trajetória acadêmica, de sua pessoa, de seu papel como pesquisador, chegaram a atacá-lo até mesmo pelo simples fato de ser siciliano. Aceitaríamos tudo isso? Aceitaríamos que nosso trabalho virasse ferramenta para esses objetivos? Certo. Tudo isso nos levou a dizer que essa não é uma simples reação científica. Não é só uma crítica a uma hipótese, mas esconde um rancor pouco relacionado à ciência. Depois de tomar conhecimento da situação e de suas consequências, decidimos que faríamos o possível para parar tudo isso. Agora, antes de começar a segunda parte do vídeo e explicar em detalhes todos os motivos que nos levaram a procurar um advogado, e ao processo que foi descrito no último vídeo publicado por Entropy for Life, permitam-nos fazer uma consideração geral, mas que achamos muito importante e que pode ajudar a esclarecer os papéis dentro de toda essa situação. O que precisamos sempre ter em mente é que toda teoria científica tende a se tornar um paradigma dominante. E às vezes, isso pode representar um limite para o próprio avanço do conhecimento. O filósofo da ciência Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, nos mostra, por exemplo, como as teorias científicas se consolidam em paradigmas que são aceitos e defendidos pela comunidade científica, até que surjam anomalias que o paradigma não consegue mais explicar. Quando isso acontece, pode ocorrer uma revolução científica que leva à adoção de novos paradigmas. No caso da teoria darwiniana, a seleção natural, a seleção sexual e as mutações genéticas constituem a estrutura principal para interpretar a evolução. Mas o risco é que essas ferramentas possam não ser suficientes ou estejam erradas para explicar todas as complexidades da vida. Se fosse assim, poderíamos estar em um momento pré-revolucionário, onde as anomalias, como a origem da vida, a consciência ou os saltos evolutivos, exigem uma nova teoria mais abrangente. A biologia evolutiva seguiu majoritariamente uma abordagem reducionista, ou seja, tentou explicar os fenômenos complexos da vida, dividindo-os em partes mais simples: genes, mutações, seleção, etc. Essa abordagem foi bem sucedida, mas também pode ser limitante. Talvez seja preciso uma abordagem mais holística para entender a evolução, mas isso ainda é só uma hipótese. Vou tentar explicar melhor o que queremos dizer com um exemplo. Vamos imaginar que temos um martelo. Se usarmos ele para todo problema, tudo vai parecer um prego para nós. Da mesma forma, as ferramentas teóricas que temos podem nos fazer enxergar a evolução através de um filtro específico, levando-nos a construir hipóteses que parecem coerentes, mas que podem não captar a verdade mais profunda. Se as ferramentas que usamos forem de alguma forma erradas ou inadequadas, podemos continuar produzindo explicações certamente críveis, mas que nem por isso são verdadeiras. Como podemos perceber isso? Quando um paradigma não consegue mais explicar todas as observações e anomalias. A ciência vive uma crise,
e nesses momentos é essencial que surjam teorias alternativas para responder aos desafios ainda não resolvidos. Com isso, não estamos dizendo que as hipóteses do professor Ragusa sejam a resposta para todas as questões não resolvidas dentro da teoria da evolução ou que a hipótese dele seja a correta. Estamos dizendo outra coisa, e para entender o que queremos dizer, precisamos compreender a diferença entre um pesquisador científico e um divulgador. O divulgador deve traduzir pesquisas científicas aceitas pela comunidade para uma linguagem acessível e repassar esses conceitos a quem não tem os meios para compreendê-los. Entre as tarefas de um pesquisador está justamente a de formular hipóteses e perguntas de pesquisa, que colocam em xeque os modelos tradicionais e testá-las. Esse é o caminho que um pesquisador tem para fazer novas descobertas e fazer o conhecimento avançar. Levantar hipóteses, experimentar e verificar. Possivelmente, as hipóteses formuladas e a pesquisa serão infrutíferas, mas esse erro pode, ainda assim, inspirar outro pesquisador que talvez encontre uma hipótese mais proveitosa. Isso é o que o professor Ragusa, por exemplo, faz todos os dias no campo da genética, onde estuda as células tumorais e seu DNA, e isso é o que ele também propõe em seu livro O Homem Antinatural. Em O Homem Antinatural, Ragusa adota uma ótica darwiniana, mas aponta problemas para os quais há hipóteses explicativas, como o exemplo do martelo, porém não totalmente satisfatórias. Então, Ragusa faz o que está acostumado a fazer todos os dias. Tenta enquadrar a questão sob outro ponto de vista e propõe uma ideia diferente. Tudo isso, obviamente, não tem nada a ver com alienígenas, porque a hipótese do professor, como dissemos, ainda se move dentro de uma ótica darwiniana. Só porque algum defensor da hipótese da intervenção alienígena, como o tão citado Mauro Biglino, possa achar útil para suas ideias a hipótese do professor, não significa que o professor compartilhe todo o pensamento de Mauro Biglino. Quem assiste nossos vídeos deve lembrar que falamos sobre criacionistas verem a teoria do Big Bang como prova de um ato inicial de criação de Deus. A ciência deve rejeitar uma teoria apenas por ser apoiada por criacionistas? Obviamente não. Mas, como lembram, ela também foi questionada e combatida por isso. Portanto, devemos ter cuidado quando nos colocamos como juízes e defensores da ciência, e ao mesmo tempo lançamos campanhas de repressão contra o trabalho de um pesquisador, especialmente se esse é um cientista que já demonstrou seu valor no campo da pesquisa científica. Obviamente, espero que alguém leve essas palavras ao extremo, mas confio no bom senso de cada um de vocês. Dito isso, esperamos ter transmitido o conceito, então vamos encerrar esta parte e seguir para a segunda, retornando ao início da história. Descobrimos que o canal Entropy for Life tinha feito uma reação em vídeo graças aos inúmeros comentários pouco gentis que chegaram ao nosso canal pouco tempo depois da publicação. Após assistir ao vídeo e tomar conhecimento da situação, escrevemos de forma amigável um e-mail para Entropy for Life, pedindo para sermos contatados por um responsável do canal, pois precisávamos discutir algumas questões relacionadas ao vídeo que ele havia acabado de fazer. Informamos nossos contatos, inclusive telefone. Aguardamos resposta sem sucesso e tentamos contato com o responsável do canal por meio da seção de comentários. Escrevemos simplesmente que enviamos um e-mail e que estamos aguardando ser contatados. Não só não recebemos uma resposta, como também somos banidos do canal. Neste ponto, entendemos que por parte da Entropy for Life não há nenhuma intenção de entrar em contato. Não somos sequer dignos de receber uma explicação sobre o motivo dessa operação. Decepcionados com seu comportamento, especialmente no aspecto humano, ciência, alienígenas e evolução têm pouca relevância aqui. Reconhecemos que, se na internet ele se mostra seguro e arrogante, na vida real ele recusa até mesmo um simples telefonema de explicação, ou um e-mail, ou uma mensagem. Enquanto isso, como se fosse algo totalmente normal, tanto o nosso canal quanto o do Entropy estão sendo inundados de insultos, tanto contra nós quanto contra o professor. Tanto o professor quanto nós somos acusados de todo tipo de coisa. O professor claramente recebe os piores insultos, mas também falam de tudo sobre nós.
Os comentários mais violentos que são escritos no nosso canal, a princípio nós os apagamos e depois seguimos com o arquivamento. Entre os comentários que com certeza mais nos fizeram rir, mas que são indicativos da tendência geral, estão aqueles de quem nos acusa, entre outras coisas, de termos roubado as músicas usadas no documentário de um podcast famoso. Então nos encontramos no paradoxo, que nós, que pagamos os direitos das músicas, das imagens utilizadas, que pagamos uma equipe, a pós-produção, ainda somos chamados de ladrões. Como dissemos, isso é normal e esperado. Qualquer um que conhece como funciona a comunicação sabe muito bem que, quando se criam operações desse tipo, começa um boca a boca que leva ao linchamento em praça pública, e acabamos sendo acusados de toda espécie de atrocidades. Esse aumento de insultos e insinuações acontece também em relação ao professor. E notamos com muito pesar que, se estamos investindo esforços para tentar moderar nosso canal, de todos aqueles comentários que passam dos limites, notamos, por outro lado, que os comentários postados no canal do Entropy for Life, se forem positivos ou minimamente abertos em relação a nós, são imediatamente contestados. De forma, às vezes, até agressiva, por parte de 4 ou 5 seguidores, não sabemos se são moderadores oficiais ou não. Enquanto comentários negativos, ou seja, insinuações difamatórias, são tolerados e permanecem lá sem serem removidos. Sabemos que não é simples moderar uma página do YouTube que, de repente, em poucas horas, alcança 100 mil visualizações, mas se você faz um vídeo desse tipo, não deveria estar ciente do que vai acontecer? Se você é responsável e quer evitar perder o controle, organiza-se para moderar. Você usa o nome do canal para acalmar comportamentos exaltados. Mas vimos que isso não aconteceu, embora seja curioso que o nosso comentário tenha sido banido após poucos minutos, enquanto muitas outras coisas permaneceram publicadas. De qualquer forma, depois de percebermos que não receberíamos nenhuma resposta de Moro ou de qualquer pessoa falando em nome dele, vamos fazer um balanço da situação e analisar a realidade dos fatos. E a situação que temos diante de nós, em essência, é a seguinte. O canal Entropy for Life pegou um conteúdo nosso, carregou ele inteiro no canal deles, apresentando a operação como uma reação científica, e supomos que eles se sintam protegidos pelo Fair Use. Na nossa opinião, nessa operação não existem os requisitos para o Fair Use, tanto pela forma técnica como a operação foi realizada, quanto pela maneira como o nosso produto foi utilizado, que acabou se tornando um instrumento para atacar de uma forma que nós não consideramos correta, um terceiro, com o qual, aliás, como é normal, temos um termo de autorização em que declaramos que não faremos exatamente o tipo de operações realizadas pelo canal de Moro. Diante dessa situação, entramos em contato com o nosso advogado e enviamos uma notificação ao canal Entropy for Life, e, considerando que nunca respondeu e que não sente necessidade de dialogar conosco, intimamos que retire nosso vídeo do canal dele em até 3 dias. Se quiser exercer o direito de crítica e criticar a nós ou ao professor, está totalmente livre para fazê-lo, mas não deve utilizar o nosso conteúdo. E aqui chegamos à ironia. Moro se coloca como vítima de uma ação que quer limitar sua liberdade de crítica. Isso não é verdade de jeito nenhum, pois ele recusou qualquer debate conosco. Além disso, lembramos que nosso documentário inclui uma entrevista em que Ragusa fala sobre seu livro. Nada mais. Se Moro quiser comentar as hipóteses de Ragusa e exercer seu direito de crítica, não precisa usar nosso trabalho. Ele pode fazer isso de várias formas, então nada impede. Apenas exercemos nosso direito de não permitir o uso total do nosso produto. O uso parcial do nosso trabalho não impede seu direito à crítica. Poderia ser um problema se nós tivéssemos uma exclusividade absoluta, como, por exemplo, declarações únicas. Mas, como vimos, não é esse o caso. O próprio Moro admite ao dizer que há muitos outros vídeos. Há um livro disponível com muito mais informações do que mostramos no vídeo. Se quiser, pode criticar nosso trabalho. Ele pega pequenos trechos, usa técnicas de edição, mas certamente não faz uma exibição pública. Mas atenção, há um ponto igualmente importante que nos levou a considerar essa reação dele incompatível com o Fair Use e nos fez entender que não podíamos e não podemos tolerar tudo isso.
Moro, apelando ao fair use, aproveita o direito de crítica que a lei permite em algumas situações e sob determinadas condições. Mas é sempre Moro que no final do vídeo afirma que é preciso impedir o professor de falar na internet. Mas não só isso. Também é necessário que a ação do público gere consequências para ele devido à sua maneira livre de falar, inclusive em sua profissão de docente universitário. Então chegamos ao paradoxo de que Moro usa o fair use permitido por lei em nome da liberdade de crítica e opinião para criar um produto cujo objetivo, segundo as últimas palavras de Moro, é impedir que outra pessoa expresse suas próprias ideias. Essa contradição lógica nos deixa perplexos e se torna mais um motivo que nos leva a agir por vias legais, além do dano que toda a operação dele causou ao nosso trabalho. Sobre os danos, não entraremos em detalhes porque serão discutidos nas instâncias adequadas. Outra questão que não subestimamos é o chamado à ação de um grande público contra uma única pessoa. Sabemos por experiência e estatística que em grandes públicos há pessoas com diferentes problemas que podem reagir de forma imprevisível por vários motivos. Portanto, decidimos não apenas que não queremos que um trabalho nosso seja usado como instrumento de censura a uma linha de pensamento, mas também queremos impedir que um trabalho nosso possa ser envolvido em situações que, por algum motivo, possam colocar em risco a segurança do professor Ragusa. No último vídeo publicado por Entropy for Life, além disso, ouvimos Moro destacar que nosso advogado, na notificação, teria escrito para ele que, se não providenciasse a remoção do vídeo, enfrentaria graves consequências, incluindo o bloqueio forçado do vídeo e não só isso, também do canal. É verdade, mas aquilo que, pelas suas palavras, poderia ser interpretado como uma ameaça, na realidade, não é de forma alguma. Nós apenas o alertamos sobre as possíveis consequências que ele poderia enfrentar, para que ele estivesse ciente da situação. Isso porque nosso objetivo não era prejudicar o trabalho dele, sabemos o quanto de esforço existe por trás de cada canal, e isso estava longe das nossas intenções. Era uma forma de deixá-lo ciente do que ele poderia estar arriscando. O objetivo da notificação, afinal de contas, é exatamente esse. Você não quis chegar a um acordo e não quis entrar em contato conosco. Estamos te informando sobre todos os potenciais problemas que você pode enfrentar. Portanto, não entendemos o motivo do espanto. O que você esperava encontrar escrito? Ele também nos questiona por termos dito que seu canal não ia bem. Mas isso não é invenção nossa. Nas semanas e nos meses anteriores, ele já dizia estar decepcionado com o desempenho do canal, então por que se chatear com isso? Agora vamos falar da famosa sentença da semana passada, que na verdade nem é uma sentença, mas vamos explicar. Como dissemos anteriormente, escolhemos inicialmente solicitar um procedimento de urgência e não um processo ordinário. Um processo ordinário pode durar muitos anos e conta com 3 instâncias de julgamento. O procedimento de urgência é resolvido bem mais rápido, mas não possui as 3 instâncias de julgamento. É possível recorrer dentro de 14 dias após a decisão do juiz e ir novamente a julgamento ou seguir com um processo normal. Isso porque o procedimento de urgência não tem caráter definitivo. É a decisão de um juiz sobre questão urgente, sem esperar os prazos tradicionais da justiça e sem caráter definitivo. Como muitos de vocês sabem, o juiz decidiu rejeitar o procedimento de urgência e indeferir nossos pedidos e fomos condenados a pagar as custas processuais. Moro está feliz com o resultado, mas ao contrário do que ele possa pensar, nós também estamos tranquilos. No entanto, achamos muito engraçada a versão fantasiosa dele sobre o caso judicial, até porque nunca o vimos durante as audiências. Tivemos a oportunidade de encontrar apenas o advogado dele, que além disso era um substituto. O que talvez não seja fácil fazer todos entenderem é que as hipóteses mencionadas no documentário não foram minimamente discutidas durante o julgamento. Nós não apresentamos nenhuma documentação em defesa do conteúdo do vídeo, porque esse não era o tema do processo, e ficamos muito impressionados com a definição de bizarro escrita pelo juiz. É preciso saber de fato que não foi nomeado nenhum perito, nenhum técnico analisou o vídeo e, portanto, certas considerações não conseguimos explicar a não ser pela própria natureza da medida de urgência, que prevê um julgamento rápido.
Ao contrário de Moro, estávamos presentes nas audiências, também pedimos para ser ouvidos, mas não nos foi permitido falar por motivos que, sinceramente, não compreendemos. Além disso, cada audiência não durou mais do que 5 minutos, e, portanto, vocês podem imaginar qual é a realidade dos fatos. Também nós, no decreto do juiz, encontramos elementos bizarros. Por exemplo, está escrito que o nosso vídeo não foi exibido de forma integral. Com certeza foi interrompido pelas intervenções dele, mas o vídeo foi exibido inteiro, do primeiro ao último quadro. Assim como muitos outros elementos que não aprofundamos porque podem ser objeto de discussão em novos processos. De qualquer forma, o pedido foi rejeitado, mas o que ainda hoje nos surpreende é a reação de Moro. Podemos entender o entusiasmo dele que o leva a repetir certos comportamentos. Talvez ele não tenha entendido que esta não é uma sentença definitiva e que ainda somos livres para defender nossos direitos. Reafirmamos que o uso não autorizado do vídeo causa prejuízo e limita a forma como poderíamos explorá-lo. Isso não some se uma medida de urgência for rejeitada. Talvez não tenhamos sido bons em demonstrar isso na primeira instância, mas isso não significa que o problema não exista. E, acima de tudo, não nos arrependemos de destinar parte do orçamento do canal para essa causa. Porque, acima de tudo, sempre vamos lutar contra quem tentar fomentar campanhas de censura, porque realmente acreditamos na liberdade de crítica e de expressão. Se, para garantir esse princípio essencial à democracia, precisarmos enfrentar 100 processos, enfrentaremos. Porque hoje começou uma campanha para silenciar o professor Ragusa, amanhã pode ser contra outra pessoa. Reiteramos que a crítica de Moro não é o problema e ele pode exercê-la conforme a lei. Estamos abertos ao diálogo e confronto e pedimos que não use esse episódio para disputas alheias à realidade dos fatos. Para todos os nossos inscritos que acompanham o canal, dizemos que em breve retomaremos a programação habitual e continuaremos investigando todos aqueles temas nos limites do conhecimento que tanto nos apaixonaram ao longo destes meses. Obrigado por assistirem a este vídeo diferente, que infelizmente tivemos que fazer.